Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Numa tarde ensolarada, James Carter sentou-se sozinho em um banco no Grant Park, um espaço que ele particularmente apreciava. Era o seu próprio lugar, seu santuário das missões que o levaram aos cantos mais distantes do mundo. Naquele momento, ele apreciava o calor do ar ameno e os sons de crianças jogando futebol ao longe, famílias espalhadas em toalhas de piquenique e casais passeando sob as árvores. A agitação da cidade parecia distante ali. Ele estava em uma pausa muito necessária após completar uma missão particularmente extenuante, um resgate marítimo em condições difíceis. Neste parque o ar estava perfumado com o aroma da grama recém-cortada e das flores desabrochando. James sempre encontrara essa calma tranquilizadora. Depois de tantos meses passados em zonas de guerra, aquele momento de descanso lhe parecia precioso. Folheou calmamente um livro que havia comprado em um pequeno café na cidade, com a mente vagamente ocupada pelas páginas. Mas seus pensamentos permaneciam ancorados no momento presente, saboreando aquela normalidade que não experimentava com frequência. Ele não era homem de se deixar dominar pelo irreal. A guerra o ensinara a se concentrar no momento, no aqui e agora. No entanto, algo bem no fundo dele parecia lhe dizer que o dia de hoje estava prestes a se desviar de sua trajetória habitual. O vento soprava suavemente e os pássaros cantavam, e ao longe, a sirene de uma viatura policial soou, distante a princípio, mas cada vez mais próxima. James olhou para cima, distraído por um momento, e viu uma viatura diminuindo a velocidade perto do parque. Deu de ombros, pensando que provavelmente fosse apenas uma verificação de rotina, um policial simplesmente verificando a área. Voltou o olhar para as páginas do livro, mas a viatura não se moveu. Parou bem ao lado dele, a poucos metros do seu banco. As rodas rangeram levemente no asfalto enquanto o carro estacionava. O motor morreu, e no silêncio repentino que se seguiu, James sentiu aquela presença pesada e deslocada. Não era apenas um policial, mas um olhar desconfiado, um olhar que ele conhecia bem. As portas do carro se abriram e um policial uniformizado saiu. Ele não estava sozinho, um colega o seguia a uma distância cautelosa, mas era Lemoine, o policial da frente, quem atraía toda a atenção. Derek Lemoine era um policial local neste bairro de Chicago, com olhos frios e uma expressão arrogante que ele usava como um manto. Embora James nunca o tivesse conhecido pessoalmente, ele o reconheceu por sua reputação. Lemoine não era alguém que aplicava a lei de forma justa, mas alguém que se deleitava em exercer seu poder, alguém que, aos seus olhos, representava a força da lei e da ordem sem jamais questionar seus próprios preconceitos. Havia algo animalesco na maneira como Lemoine abordava suas vítimas. Nunca era uma simples verificação, mas uma caçada. Lemoine se aproximou com o olhar gélido fixo em James, a atitude carregada de julgamento. Assim que chegou ao banco, parou e encarou James com intensa hostilidade. Não havia polidez em sua abordagem, nem a menor tentativa de entendimento. O clima entre eles pareceu ficar mais pesado. "Bem, você aí", gritou Lemoine com voz autoritária, como se estivesse interrogando um suspeito. "O que você está fazendo aqui, vestido assim?" James ergueu os olhos lentamente, franzindo levemente o senho, demonstrando seu espanto. Não estava acostumado a ser incomodado daquela forma, mas não reagiu impulsivamente. Sua experiência militar o ensinara a manter a calma em situações tensas. Observou Lemoine, esperando que o oficial tomasse a iniciativa. Lemoine não lhe deu tempo de responder e desfez-se em uma torrente de palavras desagradáveis. "Você é um desses militares, hein?" Lemoine disparou com evidente desprezo. "Acha que pode vir a este parque vestido de soldado e agir como se ninguém fosse te fazer perguntas? Você não parece um SEAL da Marinha." As palavras atingiram James, mas ele não se perturbou. Estava acostumado com sua aparência e cor de pele como motivos para suspeitas. Injustiça não era novidade para ele, mas o que era estranho era a maneira como Lemoine parecia atacá-lo sem razão, sem fundamento. James permaneceu calmo, com o tom de voz o mais calmo e comedido possível. "Sou um SEAL da Marinha, senhor", respondeu lentamente. "E tenho tanto direito de estar aqui quanto qualquer outra pessoa." Lemoine ergueu uma sobrancelha, como se tivesse acabado de receber uma revelação que não fazia sentido para ele. "Ah, um SEAL da Marinha, hein? Acha que vou acreditar nisso? Você não parece um deles", retrucou com um sorriso irônico. "Por que não me mostra sua identidade?" James sabia que o policial estava tentando intimidá-lo, mas ele não estava ali para se submeter a um teste de identidade.
Ele havia sido submetido a esse tipo de interrogatório durante toda a vida, mas nunca permitirá que seus oponentes vencessem manipulando as circunstâncias. Não preciso provar nada, respondeu ele calmamente. Se precisar, pode verificar minhas informações, mas não vou provar meu valor para você. Lemoine, insistente, aproximou-se, seu olhar tornando-se ainda mais penetrante, quase ameaçador. Se você é mesmo um CEO da Marinha, por que está aqui sem fazer nada? É bastante suspeito. Você não parece um homem disciplinado. Os transeuntes começaram a observar a cena, alguns cochichando entre si, sentindo a injustiça no ar. A atmosfera se adensou lentamente com a tensão, cada palavra dita entre James e Lemoine ecoando pelo espaço como um eco crescente. Alguns pararam, com os olhos fixos na conversa, a curiosidade aguçada pelo confronto, enquanto outros pegaram seus celulares para filmar, antecipando que algo crucial estava prestes a se desenrolar diante de seus olhos. Os sussurros ficaram mais altos. Isso não está certo, porque ele está incomodando ela desse jeito? É nojento, foram trocados entre as testemunhas. James, no entanto, manteve a calma, controlando suas emoções como aprenderá durante seus anos na Marinha. Mas no fundo sentia a pressão aumentando, a necessidade de colocar Lemoine em seu lugar, de desmantelar a injustiça que estava sofrendo. Ele já havia presenciado dezenas, se não centenas, de situações desse tipo em diferentes partes do mundo, mas, desta vez, o impacto era pessoal. Seu orgulho estava sendo testado e, mais importante, sua dignidade. Não quero um confronto, disse ele lentamente, com a voz firme, mas comedida. Respirou fundo, sentindo o ar fresco do parque encher seus pulmões. Cada palavra que dizia parecia pesar uma tonelada, uma declaração de assertividade diante de uma opressão invisível. Mas vou lhe dizer uma coisa, policial continuou, seu olhar encontrando de Lemoine com uma determinação que não deixava espaço para incertezas. O que o senhor está fazendo não é justiça. O senhor não está me questionando porque estou fazendo algo errado. O senhor está me questionando porque pareço um homem que o senhor não entende. O senhor está se baseando em estereótipos e noções preconcebidas, e é a sua própria ignorância que o leva a fazer isso. Mas não tenho nada a provar para alguém como o senhor. Lemoine, com o ego ferido, pareceu ficar ainda mais tenso, cerrando os punhos levemente como se estivesse prestes a reagir violentamente. Ah, é mesmo? Vai me dar um sermão agora, disse ele altivo. Você nem me conhece, garoto. Por que não me segue até a delegacia, hein? Seria mais fácil. James balançou a cabeça, o rosto com uma leve pitada de divertimento misturada com desprezo. Ele não era de se deixar levar por uma discussão verbal crescente, e Lemoine não saberia o que o esperava se insistisse. Não, respondeu calmamente, eu não vou com você. Mas você vai se arrepender de fazer isso. Esta não é uma luta que você quer. Você perdeu antes mesmo de começar. Ele aguçou o olhar, as palavras deliberadamente comedidas, como se estivesse forçando Lemoine a entender a gravidade da situação. A verdade é que você é apenas um peão neste sistema de poder que busca humilhar aqueles que não compreende. Mas eu lhe digo, policial, você já perdeu. Naquele exato momento, uma das testemunhas decidiu intervir. Era Marissa Aines, uma advogada local que estava correndo quando a cena chamou sua atenção. Ela não era qualquer advogada. Tinha reputação de defensora dos direitos civis, frequentemente chamada a intervir em situações de abuso policial naquela mesma cidade. Ela já havia encontrado Lemoine em outros contextos e sabia exatamente que tipo de homem ele era. Ela deu um passo à frente, seu olhar se tornando tão autoritário quanto seu tom de voz. Com licença, policial, disse ela com a voz calma, mas segura, cada sílaba cortando o ar com a agudeza de um cutelo. O senhor sabe que tal comportamento pode ser registrado como uma forma de assédio. O senhor realmente quer correr o risco de ser processado por isso? Porque posso garantir que eu estaria mais do que disposta a prestar queixa por abuso de poder se esta situação continuar. Lemoine, surpreso, pareceu congelar por um instante. Gemeu, o olhar se desviando, tentando escapar dessa constatação brutal. Seu ego, já ferido, estava agora claramente sob controle. Ele não havia previsto essa intervenção, nem as consequências irrevogáveis que se seguiriam. Sentiu sua postura autoritária ruir, a mão apertando o cinto do uniforme, incapaz de esconder o desconforto. Mas não acabou. Naquele momento, outra testemunha se adiantou. Era um homem na casa dos 30, com um sorriso discreto e um andar confiante. James o reconheceu imediatamente, era Aaron Thompson, um ex-camarada da Marinha, outro CEO com quem havia servido em missões anteriores. Aaron estava em Chicago para uma missão de recrutamento e reconheceu James entre os espectadores. Ele não hesitou um segundo antes de caminhar em direção a Lemoine.
Oficial Lemoine, disse ele ao se aproximar com a voz calma, mas cheia de autoridade. Aquele cara é um SEAL da Marinha de verdade. Eu o conheço. O que vocês estão fazendo é inaceitável. Em seguida virou-se para os transeuntes e acrescentou, em tom genérico, e se não acreditam em mim, podem sempre verificar em qualquer base militar. James Carter é um herói condecorado. Ele não é um criminoso. Lemoine, agora preso sob o olhar cada vez mais intenso, desviou o olhar, visivelmente perturbado. Sua postura cedeu ainda mais sob a pressão. O peso da verdade agora era demais para ele, e seu comportamento desajeitado só piorava as coisas. Ele sabia que não podia continuar desempenhando aquele papel, que seu abuso de poder estava agora exposto para todos verem. O silêncio que se seguiu a essas palavras foi pesado, quase palpável, como se o próprio ar do parque estivesse se aquecendo com a verdade escaldante do que ele acabará de fazer. James, por sua vez, sentiu a vitória de uma forma estranha. Não se tratava de mais uma vitória em uma luta física ou intimidação, mas de uma vitória de dignidade diante da injustiça. Uma vitória que ia muito além daquela interação. A situação ainda não havia acabado, mas ele sabia que Lemoine não estava mais no controle daquele momento. E em algum lugar, James sabia que naquele instante, havia conseguido trazer um pouco de justiça a um mundo que às vezes parecia esquecer o que era o verdadeiro poder. Depois que Lemoine foi forçado a recuar, o silêncio no ar pareceu mais pesado do que nunca, quase solene. Marissa, vendo que o confronto finalmente havia terminado, aproximou-se de James com uma expressão de compreensão e respeito. Ela se manteve ereta, mas seu olhar era suave, ciente da dificuldade da situação que James acabará de enfrentar. Sinto muito que você tenha passado por isso, disse ela com a voz calma, mas séria. Este é um caso clássico de abuso de poder. Esse tipo de coisa acontece com muita frequência, e muitas vezes as vítimas ficam indefesas. James, ainda processando a intensidade da conversa, lançou-lhe um olhar sincero, reconhecendo o tamanho do seu apoio. Obrigado, respondeu simplesmente. Mas não estou aqui em busca de vingança. Só quero que as pessoas entendam que não devemos julgar os outros pela aparência, não importa quem sejam ou de onde venham. Ele fez uma pausa com o olhar fixo em um ponto distante, como se estivesse considerando o significado de suas palavras. E o mais importante, acrescentou com mais firmeza, já passou da hora de policiais como Lemoine serem responsabilizados por seus atos. Esse tipo de comportamento precisa ter consequências, para que um dia possa acabar. Marissa assentiu lentamente, tocada pela sabedoria nas palavras dele. Você tem razão, disse ela, assentindo. É aí que a mudança começa, com a disposição de desafiar aqueles que abusam do seu poder. O que você fez hoje, mantendo a calma e expondo a verdade, é exatamente o que precisamos. A notícia do incidente se espalhou rapidamente pela cidade como um incêndio. Testemunhas, transeuntes e até mesmo aqueles não diretamente envolvidos estavam cientes do comportamento inaceitável de Lemoine. Horas depois, a polícia anunciou que uma investigação interna havia sido aberta contra o policial por abuso de poder e flagrante discriminação racial. James, no entanto, não fez nenhuma tentativa de capitalizar a atenção. Ele não estava lá para derrubar Lemoine ou transformá-lo em um símbolo de vingança. Esse não era o seu estilo. Ele optou por deixar a situação seguir seu curso, sabendo que a melhor maneira de combater o preconceito era viver como um modelo de dignidade. Sou apenas um homem que quer viver a vida em paz, explicou a Marissa ao sair do parque. Não se trata de vingança. Trata-se de justiça, e de mostrar que é possível manter a dignidade mesmo na adversidade. Então, James retornou à sua vida como Navy SEAL, mas com um sentimento de orgulho ainda maior. Não era reconhecimento que ele buscava, mas o reconhecimento de que havia agido com integridade em uma situação que, sem dúvida, poderia ter sido diferente. Ele sabia que sua missão se estendia além das batalhas que travava no exterior. Às vezes, as batalhas também aconteciam dentro de sua própria comunidade, onde os verdadeiros valores eram testados. E neste caso, ele estava convencido de que havia feito a sua parte para fazer a diferença, mesmo que parecesse um pequeno passo em um vasto oceano de preconceito. Lemoine, por sua vez, não foi vítima apenas da pressão da mídia. A investigação interna o levou a fazer treinamento sobre preconceito racial e policiamento em conformidade com os direitos civis. Embora nunca tenha realmente reconhecido a extensão total de seu erro, ele lentamente começou a se questionar. Os primeiros dias após o incidente foram particularmente difíceis para ele. Ele enfrentou olhares frios de seus colegas e perguntas sobre seu comportamento. Mas gradualmente, ele começou a entender que suas ações não eram prejudiciais apenas aos outros, mas também a si mesmo.
A realidade do preconceito racial e dos estereótipos o impressionava cada vez mais, não apenas em seu trabalho, mas também em como ele se percebia. Ele aprendeu, da maneira mais difícil, que o preconceito não é apenas uma arma contra os outros, mas um veneno que corrói aqueles que o nutrem. Suas próprias convicções foram abaladas. Lemoine se viu em uma posição em que teve que confrontar sua própria consciência, um confronto que não havia previsto. Embora tivesse começado a frequentar os cursos de treinamento, ele permaneceu um homem marcado por seu passado e por uma atitude que lutava para apagar. Mas o caminho para a mudança para ele era agora inevitável. James, por sua vez, nunca buscou vingança. Esse não era o seu método. Em vez disso, escolheu viver a vida como um exemplo vivo do que pregava: dignidade diante da injustiça. Sua resposta a Lemoine, calma e firme, sem jamais ceder à violência verbal ou física, tornou-se um modelo para aqueles que testemunharam a cena. Não se tratava de uma história de vitória retumbante ou vingança barulhenta, mas de um homem que havia encontrado o poder de se manter firme em um mundo às vezes perturbador. A história de James Carter e Lemoine tornou-se um exemplo, não apenas para a cidade, mas para toda uma comunidade. Mostrou que combater o preconceito não se trata apenas de confronto, mas de reafirmar a si mesmo e seus princípios, mesmo diante daqueles que tentaram esmagá-lo. Foi também uma história de transformação, a de Lemoine, que apesar de tudo, finalmente enfrentou seus preconceitos de frente, e a de James, que continuou a inspirar aqueles ao seu redor com sua coragem silenciosa. Em um mundo onde a injustiça às vezes parecia onipresente, a história dele se tornou um exemplo do que pode ser alcançado com coragem, integridade e dignidade. E embora James soubesse que não poderia mudar a todos, acreditava que por meio de ações ponderadas e corajosas, poderia semear as sementes da mudança.